Há um ano, o chefe de Estado nomeava o então almirante Dom Luís Carreiro Blanco como presidente do governo. Dom Luís Carreiro Blanco jurou no Palácio do Pardo, encerrando uma trajetória única de serviço à Espanha e suas instituições. A etapa de governo do presidente Carreiro Blanco se caracteriza por uma gestão intensa. Multiplicam-se as visitas, as entrevistas com ilustres visitantes estrangeiros, as inaugurações. Todo o trabalho político foi abruptamente interrompido em 20 de dezembro. Depois que a Espanha vive mais de 30 anos governada sob a chefia do general Francisco Franco Bahamonde, a saúde do caudilho e do sistema franquista começa a decair. A grande pergunta nacional era, depois de Franco, o que viria? Para muitos dos mais adeptos do franquismo, havia uma figura nítida e clara para tentar garantir a continuação do sistema de governo e dos princípios do movimento nacional. Esse homem era o almirante Luís Carreiro Blanco, que naquela época não era apenas o único alto funcionário que havia trabalhado fielmente para Franco desde os dias da Guerra Civil, mas também um homem que havia se tornado de fato o braço direito do franquismo, além de manter uma liderança própria. No entanto, para surpresa de todos os espanhóis, quando os dias de Franco estavam contados devido ao seu estado de saúde, enquanto exercia como presidente do governo de Carreiro Blanco, ele foi brutalmente assassinado com explosivos nos últimos dias de 1973. Esse magnicídio, sem precedente no século XX europeu, que impactou decisivamente os destinos da Espanha, não esteve isento de grandes controvérsias e investigações, que sugerem que a versão conhecida pela maioria dos espanhóis, ou seja, que foi um atentado da Euskadi Tascatasuna, pode ser uma versão incompleta que não explica totalmente esse acontecimento histórico. Acompanhe-nos para conhecer a extraordinária vida do almirante Luís Carreiro Blanco, o verdadeiro sucessor de Franco no governo. E além disso, as polêmicas perguntas e teorias que cercam seu assassinato. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia, e para quem não sabe, lembro que agora temos a Nova Enciclopédia em inglês e a Nova Enciclopédia em português. Vocês podem nos dar um grande apoio acessando ambas as plataformas que estão abaixo, se inscrevendo nos dois canais, curtindo os vídeos, deixando seus comentários e assistindo ao material que tem muito potencial. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com o vídeo de hoje. Luís Carreiro Blanco nasceu em 4 de março de 1904 em Santonha, na região da Cantábria, no norte da Espanha. Descendente de uma linhagem de militares por parte de seu pai e de seu avô, Luís desenvolve um grande interesse pela carreira militar, especialmente pela marinha. Inspirado, talvez, pela vastidão do elegante e frio mar Cantábrico e pelas embarcações que cruzavam suas águas e enfeitavam seus portos. Seus primeiros anos transitórios transcorreram como os de qualquer criança espanhola daquela época, com uma infância marcada pela recente perda das últimas possessões ultramarinas do Império Espanhol e pelas oscilações econômicas causadas pela política daqueles anos, nos quais o recém-coroado rei Afonso XIII tenta, junto a políticos como o conservador Antônio Mauras, realizar a chamada, e segundo alguns, fracassada regeneração espanhola. As chamadas políticas regenerativas regeneracionistas de Dom Afonso e Mauras falhavam continuamente, segundo alguns estudiosos, por diversos aspectos, entre os quais se incluem a instabilidade política, os crescentes confrontos violentos com os novos e crescentes grupos operários e socialistas, e pelos conflitos do governo espanhol com os rebeldes em suas possessões no Marrocos. Mas apesar de todos esses acontecimentos, a vida de Luís se desenvolve com relativa normalidade. E em 1910, aos 14 anos de idade, possivelmente alterando sua certidão de nascimento para ter a idade mínima, entra na Escola Naval de São Fernando, na qual se destaca por sua disciplina e por sua excelência, ao mesmo tempo em que adquire conhecimentos sobre navegação, táticas navais e táticas submarinas.
Entre 1920 e 1921, realiza suas práticas no navio Reina Regente, com o qual chega até a América do Sul, sendo promovido a Ferdinand Navier. Ao superar o Congresso dos Dificultos do século XX, isso o transforma em Guzmán de Lepchans. Jalisco Nayueguero Lachang Miguel, primo de Rivera, é quem consegue estabelecer uma aldeia. Após quase 7 anos de instabilidade e anarquia política e social, a Espanha alcançou ordem, progresso e estabilidade. Durante a atuação do protagonista deste vídeo, Carrero Blanco, no Marrocos. O jovem esteve presente no desembarque de Alcázar Seguer em 1925, onde apoiou as tropas da Legião. E os regulares, por meio de bombardeios costeiros a partir do navio patrulha Arcila, contribuíram para estabelecer uma base de operações nessa região. Além disso, participou do famoso desembarque de Alucernas, em setembro de 1925, que foi um evento crucial, que permite que as forças espanholas tomem o controle de áreas estratégicas e chaves que contribuíram para a pacificação final da região do Rif em 1927 e para a vitória espanhola. Sua atuação destacada nessas operações lhe vale uma rápida promoção dentro da Marinha, sendo promovido a tenente de navio em 1926, o que marca o início de uma carreira militar bem-sucedida. Após a Guerra da Região do Rif, é nomeado aos 31 anos de idade em 1935 como professor da Escola Naval de Madrid, em uma época de singular importância para seu futuro como político. Após a derrubada do general Primo de Rivera por setores tanto ultramonárquicos quanto republicanos, a Espanha volta a enfrentar uma pesada instabilidade, que resulta na instauração da famosa Segunda República Espanhola em 14 de abril de 1931, período do qual temos um interessante documentário que convidamos vocês a assistir durante esses anos turbulentos. É criado por jovens como José Antônio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos e Onésimo Ribera. Partido Falange Espanhola das Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que tem como princípios fundamentais a construção do Estado corporativista sindical, a unidade nacional e a exaltação das tradições espanholas. Esse partido, embora pequeno em seus primórdios, vai dar muito o que falar em alguns anos. Por sua vez, a Segunda República, que rapidamente adota um sistema de governo orientado a tendências seculares e anticlericais, socialistas e religiosas, republicanas. E como farol ideológico, grupos que promoviam a luta de classes e a separação da Espanha em comunidades autônomas vão gerando uma crescente conflitividade política e social. E esse regime, antes de resolver todos os males que se propunha, contribui para aumentá-los com reformas econômicas consideradas radicais por alguns, que agravam uma pesada crise econômica, assim como greves e protestos. Os grupos políticos armados, os tiroteios e as mortes por disputas políticas também se tornavam rotina. Uma crescente situação de anarquia política, social e institucional produz como resposta o chamado levantamento nacional. Em 17 de julho de 1936, grupos de orientação conservadora, católica, nacionalista e monarquista se rebelaram contra o governo constituído, por considerá-lo incapaz de manter a unidade da Espanha e a ordem pública. Esse levante, em pouco tempo, passa a ser comandado por um militar de longa carreira no exército e condecorado por muitos espanhóis como um herói de guerra por suas atuações militares nas décadas passadas. Estamos falando do general Francisco Franco. Ele vai para o mato. A esse levante, como dissemos, se juntam vários setores da política nacional civil, como monarquistas, direitistas, conservadores e falangistas, criando o chamado Frente Nacional. Enquanto isso, em defesa da Segunda República, unem-se todas as tendências de esquerda, moderadas e radicais, assim como alguns grupos tanto liberais quanto operários. Especialmente aquelas como a Confederação Nacional do Trabalho, a Federação Anarquista Ibérica e a União Geral dos Trabalhadores, conhecidas como a Frente Popular. Assim começava a sangrenta Guerra Civil Espanhola,
que duraria 3 anos entre 1936 e 1939, Franco assume o comando absoluto da Frente Nacional como chefe dos exércitos, chefe do governo do Estado e chefe do recém-criado partido que fundia a Falange das Rons com os carlistas e outras forças sociais, o que seria chamado de Movimento Nacional. Carreiro Blanco, como militar, acaba se alinhando rapidamente com a Frente Nacional e combate em suas fileiras durante esse conflito. Em 1937, ele é nomeado Ligação Naval do Exército do Norte, participando da ocupação de Santander e posteriormente assumindo o comando do submarino General Sanjurjo. Em 1938, realizando missões de bloqueio no Mediterrâneo. Mais tarde, ele se torna chefe do Estado-Maior da Divisão de Cruzadores a bordo do cruzador Canárias, cargo que ocupa até o final da guerra. A guerra terminou em abril de 1939, com a vitória dos exércitos do lado nacional, liderados por Francisco Franco. Carreiro Blanco acaba sendo designado como chefe de operações do Estado-Maior da Marinha, onde ele vai desempenhar um trabalho excepcional e que será um passo importante em sua ascensão no mundo do poder. Após sua vitória na Guerra Civil, considerada por seus adeptos como uma cruzada nacional pela civilização católica, Francisco Franco, agora chamado de caudilho da Espanha pela graça de Deus, reconfigura o governo espanhol para iniciar a nova etapa de reabilitação. Dessa Espanha arruinada pela guerra e no olho do furacão de uma nova guerra mundial. Neste novo regime do pós-guerra, Franco é ratificado como chefe de Estado e presidente do governo. Governa sob um sistema sustentado nas Forças Armadas, na Igreja Católica e no chamado Movimento Nacional, constituído, entre outras forças, pelo Partido Único, oficialmente chamado Falange Espanhola Tradicionalista. E das Jones? Nesse sistema, Franco, como chefe da Espanha, tinha a última palavra sobre os grandes assuntos, muitos dos quais também eram discutidos nas cortes espanholas, formadas durante o franquismo por representantes dos municípios, da família, dos sindicatos e dos grêmios. Como comentamos, ao terminar a guerra, Luís Carreiro Blanco assume o cargo de chefe de operações do Estado-Maior da Marinha. Cargo onde, em novembro de 1940, ele redige um brilhante documento no qual analisa o estado da Europa daquele momento, que presenciava a ascensão da Alemanha nacional-socialista. E, por sua vez, explicava os motivos pelos quais era insustentável para a Espanha entrar na Segunda Guerra Mundial esse documento. Aichu, Walter Blanco, Dinâmica 40, cargo que ele vai exercer durante a maior parte do governo de Franco e que vai lhe permitir ascender rapidamente nas esferas do poder espanhol. Por sua vez, voltando aos anos da Segunda Guerra Mundial, Franco, de fato, como dizia o relatório de Carreiro Blanco, mantém a Espanha na neutralidade. Por meio de manobras duras e complexas, lidando com as diferentes partes em conflito, evitando isso para a Espanha. Durante a Guerra Mundial, mais destruição do que já havia no país. Após a Guerra Mundial, a Espanha de Franco volta a enfrentar dificuldades internacionais. Como um dos poucos regimes marcadamente nacionalistas que sobreviveu na Europa após a Segunda Guerra Mundial e que mantinha, além disso, certos traços de soberania. O fato é que durante a Guerra Fria, entre o capitalismo liberal e a ordem soviética, a Espanha de Franco será submetida a uma infinidade de pressões, como duros bloqueios econômicos e diplomáticos. Tanto de setores soviéticos e comunistas, mas fundamentalmente das nações ocidentais, como os Estados Unidos e grande parte da Europa. Pressões que vinham dessas potências com o objetivo de que a ordem social, política e econômica da Espanha se adaptasse aos interesses dessas potências externas.
Franco, embora se mantivesse firme em algumas coisas, em outras teve que ceder e acabou fazendo acordos com os vencedores da guerra. A potência norte-americana, a tal ponto que aceita a instalação de bases norte-americanas em solo espanhol em 1953, Carrero Blanco teve papel ativo nas negociações que encerraram hostilidades com a Espanha e firmaram novos acordos, integrando o país ao bloco ocidental de forma parcial e condicionada. Esse grande choque geopolítico não será determinante só para a Espanha, mas também para a própria vida do protagonista do vídeo, Carrero Blanco, e até mesmo para o desfecho dela. Como veremos, Carrero Blanco analisa a complexa situação internacional da Espanha, não apenas como um leitor e meditador, mas como um ator diretamente envolvido nos acontecimentos. Nessas negociações, Carrero vai entendendo a importância de que a Espanha se fortalecesse diante de potências internacionais que não têm amigos, mas sim interesses. Voltando aos primeiros anos do governo franquista, uma vez que Carrero Blanco conquista a boa opinião de Franco, ele passa a trabalhar com ele como subsecretário da presidência. Aos 36 anos de idade, a relação pessoal entre os dois vai, pouco a pouco, se fortalecendo. Carrero vê Franco como um grande mentor e compartilha sua visão sobre os principais problemas e soluções da Espanha, chegando a afirmar que estava, abre aspas, totalmente identificado com a obra política do caudilho, fecha aspas, e que sua lealdade para com ele era total, limpa e clara. Assim, entre os anos 40 e 60, a Espanha de Franco avança lenta, mas firmemente para se consolidar como uma nação forte econômica e socialmente. A indústria, a agricultura e outros setores-chave receberam importante impulso. Ao mesmo tempo, as condições de vida da população vão melhorando, com emprego e moradias estáveis em um ambiente de paz social e segurança cidadã. Durante todos esses anos, Carrero Blanco trabalhou lado a lado com Franco, ocupando também outros cargos, como o de ministro da Presidência, procurador nas Cortes e até vice-presidente do governo. Cargos pelos quais ele auxiliará Franco como chefe de Estado. Além disso, ele consolida sua liderança própria na Espanha nessas décadas. Carrero não só cumpre uma grande quantidade de tarefas oficiais das quais dependia o dia a dia do Estado e o governo espanhol, chegando a controlar a agenda cotidiana do Poder Executivo e se reunindo até 3 vezes. Além disso, cumpre importantes funções extraoficiais, servindo como mediador e solucionador de conflitos entre os diferentes grupos em disputa dentro do franquismo, como monarquistas, falangistas, tecnocratas, entre outros. Por sua vez, coordena o aparato de propaganda do franquismo, durante muito tempo, inclusive escrevendo artigos com pseudônimos, como fez o próprio Franco, onde Carrero insistia em temas como a importância da soberania militar, econômica e energética da Espanha. Entre os anos 40 e 50, Carrero torna-se o braço direito de Franco e uma das principais figuras do franquismo. É Carrero Blanco quem, em 1947, impulsiona a chamada Lei de Sucessão, que estabelecia que a Espanha, em seu ordenamento jurídico, era um reino monárquico, mas cujo sucessor seria designado por Francisco Franco, fosse ele um membro da família Bourbon ou qualquer outra pessoa que considerasse adequada. Isso consolidava a autoridade de Franco, mas abria o grande problema de quem seria o sucessor. Outro marco em sua carreira foi a influência decisiva de Carrero Blanco na mudança de governo do franquismo em 1957. Carrero promove o protagonismo dos chamados tecnocratas vinculados ao Opus Dei, que buscavam modernizar a administração e a economia da Espanha. Além disso, ele colabora ativamente nos famosos planos de desenvolvimento que dão um grande impulso econômico à Espanha. Nos anos 60, Carrero continua fortalecendo seu poder e, diante de um Franco que envelhecia, Carrero se consolidava como a figura-chave na Espanha para a continuidade do franquismo. Uma forma de oficializar isso é quando, em 21 de setembro de 1967, Franco nomeia Carrero Blanco como vice-presidente do governo. Franco via Carrero não só como braço direito, mas também como legítimo herdeiro na liderança do governo e do movimento nacional. Era o único alto funcionário que esteve firme ao lado dele durante 30 anos. Além disso, teria mostrado talento, sobriedade e sabedoria nas questões do Estado.
Em atos oficiais e até mesmo nas férias de Franco, era comum ver ao seu lado Luís Carreiro Blanco conversando e às vezes rindo, o que também demonstrava uma camaradagem pessoal. No final dos anos 60 e início dos 70, com a piora da saúde de Franco, também acabava a estabilidade e paz social do regime. Durante mais de 30 anos na Espanha, dentro do próprio regime franquista, haviam se consolidado tendências opostas sobre o futuro da Espanha após Franco. De um lado, estavam os mais conservadores e franquistas, chamados pejorativamente de imobilistas, que defendiam em grande parte a continuação do franquismo e de seus princípios, uma vez morto Franco. Por outro lado, estavam os mais reformistas ou aperturistas, que defendiam uma abertura e democratização na Espanha ao estilo das democracias ocidentais. Carreiro Blanco era um firme defensor dos continuistas, opondo-se às reformas liberais que pudessem enfraquecer o movimento nacional e o franquismo. Isso traz vários conflitos silenciosos entre Carreiro e outros ministros do franquismo durante esses anos. Por outro lado, a nível internacional, dentro da tensa relação que a Espanha tinha com os Estados Unidos e outras potências ocidentais, esses atores internacionais pressionam de forma dura e constante para que Franco mudasse o modelo franquista na Espanha por um modelo mais alinhado com essas potências estrangeiras, ao mesmo tempo em que pressionavam para que Franco nomeasse um sucessor amigável a esses poderes internacionais. Estamos falando da época de maior auge dos Estados Unidos como o grande hegemon mundial, disposto a forçar a política de qualquer nação a seu favor nessa disputa internacional. Carreiro Blanco é uma das figuras de poder dentro da Espanha que mais defendia sua soberania política e militar. Inclusive, às vezes, acima do próprio Franco, que para alguns assuntos havia adotado uma postura mais conciliadora. Um dos temas mais sensíveis era a energia e o poder nuclear no mundo. A Espanha mantinha desde 1963 um projeto secreto para dotá-la de energia e armamento nuclear e assim fortalecer sua posição no complexo tabuleiro internacional. Carreiro, entre as décadas de 60 e 70, foi uma das figuras de poder que mais defendeu o desenvolvimento nuclear da Espanha. No entanto, os Estados Unidos pressionaram fortemente para que esses projetos nucleares não se concretizassem, como veremos mais adiante. Durante a Guerra Fria e o conflito no Oriente Médio, Carreiro foi um dos membros do governo que mais rejeitava o uso das bases espanholas pelos Estados Unidos. Esse tipo de conduta desagradava a homens como Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos, que em suas memórias afirmava que o melhor para os norte-americanos era conseguir boas relações com os grupos moderados e antifranquistas da Espanha. Para que, uma vez morto Franco, os Estados Unidos já tivessem o nível de influência necessário naquela futura Espanha. No fim dos anos 60 e início dos 70, outras tensões sociais internas aumentam na Espanha. A Igreja, que tinha sido um dos pilares essenciais do regime de Franco, começa a lhe virar as costas, condenando seus métodos para preservar a ordem pública. O Partido Comunista, o Partido Socialista Obrero Espanhol e várias organizações de esquerda ficaram anos na clandestinidade. Começam a realizar intensas jornadas de protesto em Madrid, que resultavam em confrontos violentos com as forças de segurança do Estado. No entanto, há outro fator a mencionar que é relevante para entender o desfecho de Carreiro Blanco, que é o retorno incipiente de grupos armados e ativamente violentos que realizavam atentados de diversas naturezas, promovendo o separatismo de suas regiões. Do restante da Espanha, principalmente, grupos como a famosa Euskadi Ta Askatasuna, que em basco significa País Basco e Liberdade. Um grupo político e armado fundado nos anos 50 como uma dissidência do Partido Nacionalista Basco. Um grupo que se opunha abertamente a todos os princípios do movimento nacional de Franco e que iniciava assim uma série de atividades subversivas que no começo não tiveram muita repercussão, mas que com o passar do tempo foram se tornando cada vez mais violentas. Com sequestros e homicídios de membros das forças de ordem pública. Nessa atmosfera tão pesada de pressões internas e externas, começam a ocorrer inúmeras mudanças no regime franquista. Em 22 de julho de 1969, as Cortes espanholas ratificam a decisão de Franco.
de que, em virtude da lei de sucessão, o então príncipe da Espanha, Juan Carlos de Bourbon, fosse o sucessor com o título de rei, ficando assim decidido quem seria o sucessor de Franco. Essa notícia é recebida com diferentes reações por parte da política espanhola. Os setores mais conservadores, falangistas e franquistas simplesmente não veem isso com bons olhos. No entanto, os reformistas e os aperturistas, assim como os Estados Unidos e seus aliados, estão mais do que satisfeitos, já que veem no jovem príncipe alguém próximo, mais fácil de lidar e de mente mais liberal, uma peça-chave na transformação do regime de Franco em algo muito mais parecido com as chamadas democracias ocidentais daquela época. Agora, nesse complexo jogo de poderes e pressões, enquanto Franco nomeia Juan Carlos como sucessor, também escolhe alguém mais alinhado aos princípios do movimento nacional e ao franquismo. Alguém que servisse como um contrapeso indispensável contra as medidas dos reformistas e que os grupos próximos a Juan Carlos tomariam após sua morte. Esse homem é nada menos que Luís Carrero Blanco, a quem Franco cede o cargo de presidente do governo da Espanha em 9 de junho de 1973. O segundo grande cargo de peso dentro da política espanhola. Luís Carrero Blanco, vale ressaltar, é descrito por todos que o conheceram como um homem extremamente cortês, limpo, irrepreensível e de inegável fé patriótica. Na verdade, havia setores que esperavam que, após a morte de Franco, ele corrigisse diversos defeitos da administração pública, do regime e do exército. Ao assumir a presidência do governo, acredita-se que sejam os últimos dias de Franco. Espera-se que Carrero Blanco não apenas assumisse o peso das importantes tarefas que Franco, com 81 anos, já não podia continuar, mas que, com a morte dele, para muitos, tinha a grande missão transcendental de ser o garante da continuidade da obra e dos princípios do regime nacional. Dessa forma, a maioria dos interesses internos e externos contrários à política do franquismo veem em Carrero Blanco a principal pedra de tropeço para que a Espanha transitasse rapidamente do regime nacionalista para um modelo diferente. Carrero Blanco era o homem mais respeitado do governo espanhol após Franco e tinha caráter forte e astuto. Portanto, diversos atores começam a conspirar silenciosamente, assim se orquestra uma conspiração contra a vida do presidente do governo espanhol, poucos meses após assumir o cargo, para o dia 19 de dezembro de 1973, Carrero Blanco e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, têm uma reunião peculiar de cerca de 1 hora na sede da presidência do governo. Nessa visita especial de Kissinger, disse que a reunião, embora cordial, foi tensa, pois Henry Kissinger insistia para que a Espanha desse mais uso às bases militares americanas em seu território e, além disso, desistisse completamente de qualquer projeto nuclear em solo espanhol. Mas Carrero Blanco, que defendia continuamente a autonomia do país e era reconhecidamente anti-americano, não se mostrou favorável a essas e outras propostas de Kissinger. No dia seguinte, quinta-feira, 20 de dezembro, às 9 da manhã, Carrero Blanco sai de sua residência na rua Hermanos Becker e se dirige à igreja de São Francisco de Borja para assistir à missa, como fazia diariamente. Às 9h27 da manhã, ao sair da missa, ele entra em seu carro oficial, um Dodge 3700 GT não blindado, e passa pela rua Cláudio Coelho, curiosamente perto da Embaixada dos Estados Unidos, a caminho de seu escritório, quando ocorre uma tremenda explosão subterrânea exatamente embaixo de onde passava seu carro. A força da explosão é tanta que abre uma cratera no chão e o carro de 1,8 tonelada voa pelos ares. Caindo no pátio da casa anexa a um edifício da igreja de onde Carrero Blanco havia saído, ele, surpreendentemente, não morre na hora, mas fica gravemente ferido. Rapidamente, as forças de segurança do Estado chegam ao local e, a princípio, pensam que se tratava de uma explosão de gás e que o carro do presidente do governo estava afundado na cratera aberta no chão, a mesma cratera que havia sido inundada pelo rompimento de um cano de água.
No entanto, são alguns padres da casa professa que notificam que o carro estava no pátio daquele recinto com 3 pessoas dentro. É aí que as autoridades entendem que se tratava de um ataque direcionado. Os acompanhantes de Carrero Blanco, o inspetor de polícia Juan Antônio Bueno Fernandes e o motorista do veículo, José Luiz Pérez Moena, são retirados do carro. Sem vida, mas Carrero Blanco, ainda com sinais vitais, é levado ao Hospital Francisco Franco. No entanto, sem que se saiba com exatidão se foi poucos minutos após dar entrada ou até mesmo antes. Por volta das 10 da manhã falece o presidente do governo da Espanha em exercício. A notícia se espalha rapidamente e gera uma forte reação em todos os setores da política. Enquanto a oposição comunista celebra o que chamam de tiranicídio, grande parte dos espanhóis fica de luto após a morte de Carrero Blanco. O generalíssimo Franco, que naquele dia estava doente, com febre, recebe a notícia de seu médico, que a transmite de forma gradual. Primeiro dizendo que Carrero estava em estado grave para depois informar sobre sua morte, ao que Franco, segundo ele, acabou respondendo que essas coisas aconteciam durante a noite. O comando Siquia do grupo Euskadi Tá Ascatasuna, exilado na França, reivindica o atentado contra Carrero, ficando essa como a versão oficial, mas como veremos, essa versão foi questionada como uma explicação completa dos fatos e já veremos por quê. Finalmente, naquela mesma manhã, foi emitido o boletim oficial que confirmava o falecimento de Luís Carrero Blanco, presidente do governo da Espanha, por politraumatismos ocasionados pela explosão gerada no atentado. Esse fato, que significou um magnicídio em pleno anos 70 na Espanha, não só gerou grande comoção, mas também muitas dúvidas e perguntas devido às irregularidades e insuficiências das explicações fornecidas. Primeiramente, a Euskadi Tá Ascatasuna, segundo seus membros, não tinha experiência em atentados tão grandes. Eles não conheciam explosivos e até então suas operações tinham sido apenas alguns homicídios e sequestros. O atentado, analisado em seu momento e nos anos posteriores, mostra uma precisão e atenção aos detalhes que levou alguns a questionar se a Euskadi Tá Ascatasuna sozinha seria capaz de realizá-lo. Os explosivos eram explosivos militares do tipo C4, fabricados unicamente nos Estados Unidos. Esses detalhes, somados à situação política internacional da Espanha e de Carrero Blanco diante das potências que explicamos, isso levou estudiosos como Luís Segura, em seu livro O Assassinato de Carrero, a afirmarem que há fortes indícios para acreditar que elementos do poder norte-americano, por meio de um órgão como a CIA, foram quem orquestraram e financiaram esse atentado, sendo a Euskadi Tá Ascatasuna apenas o braço executor. O outro aspecto que não deve ser deixado de lado é que devemos lembrar que a Embaixada dos Estados Unidos ficava localizada justamente atrás da Rua Cláudio Coelho, onde ocorreu o atentado. E chamou a atenção, entre outras coisas, o túnel cavado pelos membros da Euskadi Tá Ascatasuna. Debaixo daquela rua, passou despercebido pela vigilância da Embaixada dos Estados Unidos, que mantinha a área bem vigiada, principalmente por causa da visita do secretário de Estado, Henry Kissinger. Como mostramos no vídeo, Carrero Blanco era o maior obstáculo na Espanha para os Estados Unidos da América e outros poderes estrangeiros. E embora não se possa afirmar com certeza em nenhuma hipótese, ganhou força a teoria do envolvimento do poder norte-americano no assassinato do presidente do governo. Seja como os principais organizadores, seja ajudando a oposição franquista que buscava o mesmo. Outro aspecto que deve ser mencionado são as falhas na segurança de Carrero Blanco, da qual era responsável o então ministro do Interior, Carlos Arias Navarro. Sugerem uma possível colaboração por parte de setores internos e reformistas do franquismo com o grupo Euskadi Tá Ascatasuna. Uma dessas falhas é que, desde a nomeação de Carrero como presidente do governo, muitos foram os pedidos para que se reforçasse a segurança pessoal dele e esses pedidos foram ignorados pelo próprio Arias Navarro. Por sua vez, vários militantes da Euskadi Tá Ascatasuna afirmaram que foram representantes do governo franquista que lhes forneceram os itinerários exatos de Carrero Blanco, o que lhes permitiu organizar o atentado com perfeição.
Esses fatos polêmicos em torno do desaparecimento físico de Carreiro Blanco têm dado o que falar por mais de meio século e abrem a janela para uma história que não foi contada com clareza sobre a verdade por trás desse acontecimento que acabou impactando os destinos da Espanha. Uma vez autorizado pelos médicos, o corpo falecido do almirante Luís Carreiro Blanco é transferido do hospital para a sede da presidência, no Passeio da Castelana, número 3, onde foi instalada a capela ardente e realizado no dia seguinte o funeral. O príncipe Juan Carlos comparece a esses eventos representando o general Franco, que estava com a saúde debilitada. No entanto, o caudilho aparece de surpresa no dia seguinte, 22 de dezembro, para presidir uma missa em memória do falecido presidente do governo, Franco, visivelmente abatido. Ao sair da missa, ele cumprimenta a família de Carreiro. E ao apertar a mão da viúva de uma forma nunca antes vista em público, o caudilho rompe em um choro inconsolável. Tinham acabado de forma covarde e abrupta com a vida do homem que o acompanhou por mais de 30 anos em um mundo de traições e mentiras, com quem à sua direita dedicou sua vida a governar a Espanha, e mais do que tudo isso, talvez um dos poucos homens que ainda podia chamar de amigo naquele topo solitário do poder. O que veio depois é história. O então ministro das Relações Exteriores do governo de Carreiro Blanco, Laureano Lopes Rodó, dirá: Franco perdeu seu colaborador mais direto e desde então já não foi o mesmo. Ele teve uma queda evidente, tanto física quanto psicologicamente, de fato cercado por uma situação que merece um vídeo à parte. Franco morre em 20 de novembro de 1975 e automaticamente se torna chefe de Estado e rei da Espanha. Juan Carlos de Bourbon, que vai governar com o nome de Juan Carlos I, com o rei Juan Carlos. E com a incorporação progressiva dos partidos de oposição ao franquismo e a abertura do regime, inicia-se um processo de transição que termina com a promulgação da Constituição de 1978, a qual sepultava os princípios do movimento nacional que o rei Juan Carlos havia jurado defender anos antes e instaurava um sistema de democracia de partidos que impera atualmente na Espanha. Com a morte de Carreiro Blanco, fechava-se a possibilidade de uma continuidade moderada ou firme. Mas ainda assim, era uma continuidade dos princípios e políticas de um setor concreto e consolidado do franquismo no poder e, mais do que isso, era o fim do último estadista que havia governado com Franco desde o início. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. E lembro a vocês que abaixo podem encontrar a nova enciclopédia em inglês e a nova enciclopédia em português. Curtam todos os vídeos desses canais, compartilhem com seus conhecidos, assistam ao material que realmente vale a pena e, bom, inscrevam-se em ambas as plataformas. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.